Dizem que alguns corações brilham mais forte justamente quando o tempo está se apagando. O pequeno Miguel tinha apenas 8 anos, mas carregava nos olhos uma luz que desafiava qualquer diagnóstico. Desde os 5, ele enfrentava uma doença rara que o deixava cada vez mais fraco, preso a uma cama de hospital. Mesmo assim, o sorriso dele era mais forte que a dor. Gostava de contar histórias, de imaginar o futuro e, principalmente, de sonhar com o momento em que voltaria a correr pelo campo do time que tanto amava. Enquanto outras crianças colecionavam brinquedos, Miguel colecionava recortes de jornais, fotos de jogadores, camisas antigas, tudo o que lembrava o seu clube do coração. Os médicos já haviam dito aos pais que o tempo dele era curto, mas ninguém tinha coragem de pronunciar essa palavra na frente do menino. Miguel falava do futuro como se fosse certo, dizia que um dia seria jogador profissional, que marcaria um gol e correria para abraçar a mãe na arquibancada. Mas nas últimas semanas, quando a dor ficou mais forte, ele parou de falar sobre o futuro e começou a escrever cartas. Pequenos bilhetes guardados em uma caixa azul, cada um com o nome de alguém. A enfermeira que o tratava, o médico que sempre sorria, o pai, a mãe e até o técnico do time que ele tanto admirava. Em cada carta havia um agradecimento e uma lembrança, mas uma delas chamava a atenção. A que ele escreveu para o capitão do time. Naquela carta, Miguel dizia que não queria ser lembrado com tristeza. Escreveu com a letra tremida: "Se um dia eu não puder mais estar aí, quero que joguem por mim. Não pelo gol, mas pelo amor que existe no jogo." Ele pedia apenas uma coisa: conhecer os jogadores, vê-los de perto, apertar as mãos e entregar pessoalmente o bilhete. O pai, emocionado, decidiu tentar realizar o pedido. Mandou mensagens, e-mails, escreveu nas redes sociais do clube sem resposta. Até que uma postagem da mãe com uma foto do menino segurando a camisa do time viralizou. Em poucas horas, torcedores do país inteiro começaram a marcar o perfil do clube. A história de Miguel ganhou o coração da torcida. 2 dias depois, o impossível aconteceu. O time entrou em contato com a família. Disseram que queriam conhecer Miguel. Era uma manhã chuvosa quando o ônibus oficial do clube parou em frente ao hospital. Os jogadores desceram um a um e entraram em silêncio no quarto. Miguel não acreditava no que via. Os olhos dele brilharam como nunca antes. O capitão se aproximou, segurou a mão do menino e disse: "Hoje quem joga é você." Miguel riu com o pouco fôlego que lhe restava e entregou a carta que havia guardado por tanto tempo. O jogador leu em voz alta com a voz embargada: "Não é sobre vencer, é sobre jogar com o coração." Todos ali se emocionaram. O médico que acompanhava o menino, as enfermeiras, até o técnico do time, ninguém conseguiu conter as lágrimas. Antes de irem embora, prometeram que no próximo jogo jogariam por Miguel. E assim fizeram. No domingo seguinte, antes da partida começar, os jogadores entraram em campo com uma faixa onde se lia: "Por Miguel, que nos ensinou o verdadeiro significado da vitória." A cidade inteira parou para assistir aquele jogo. Pessoas que nem gostavam de futebol torciam por aquele time, como se estivessem defendendo algo maior do que um placar. Miguel assistiu do hospital, com um radinho encostado ao ouvido e a camisa do time sobre o peito. Quando o narrador anunciou o primeiro gol, feito justamente pelo capitão, o quarto se encheu de alegria. Miguel levantou a mão, sorriu e disse baixinho: "Eles jogaram por mim." Ninguém sabia, mas aquelas seriam as últimas palavras dele. Naquela noite, Miguel partiu em paz, cercado pelos pais e pela lembrança do som da torcida que ecoava nos corredores do hospital. O capitão soube da notícia no dia seguinte. Chorou como uma criança e pediu ao clube que guardasse a carta do menino no vestiário, para que todos lessem antes de cada jogo. E assim foi feito. A carta ficou presa no espelho, lembrando todos de que o futebol e a vida só têm sentido quando há amor.
Os meses se passaram e algo mudou profundamente naquele clube. O time que antes mal conseguia vencer começou a jogar diferente. Não havia explicação tática, não era apenas técnica, era alma. Em cada treino, os jogadores olhavam a carta de Miguel presa no espelho do vestiário. Alguns liam em silêncio, outros apenas passavam a mão sobre o papel já levemente amarelado. Era como se cada palavra carregasse uma energia invisível que unia todos. O técnico, um homem experiente e de fala dura, começou a mudar também. Ele, que sempre falava de disciplina e estratégia, passou a falar de propósito, de gratidão, de amor pelo que se faz. Miguel nos ensinou mais do que qualquer troféu poderia ensinar. Dizia antes de cada partida. A história começou a se espalhar além das arquibancadas. Jornalistas contavam o caso do menino que inspirava um time inteiro. Programas de TV e rádios relembravam o gesto simples de uma criança que acreditava que o amor podia vencer o impossível. Um dia, uma campanha nacional foi lançada para ajudar crianças com doenças raras. E o nome escolhido para o projeto foi Joguem por Mim, em homenagem à frase que Miguel escreveu na carta. Hospitais receberam novas alas pediátricas com o nome dele. Torcedores que nunca se conheceram começaram a visitar enfermarias para levar brinquedos e sorrisos. Era como se o pequeno Miguel tivesse se transformado em um símbolo silencioso de empatia. Um garoto que nunca saiu do hospital, mas conseguiu movimentar um país inteiro. Um ano se passou desde aquele primeiro encontro entre o time e Miguel. O campeonato estava prestes a terminar e o clube, que havia começado desacreditado, agora disputava a final. A cidade inteira parecia respirar futebol novamente, mas havia algo diferente no ar. Uma sensação de que aquele jogo não era só sobre ganhar, era sobre fechar um ciclo que o destino havia aberto com o sorriso de uma criança. Na noite anterior à final, o capitão reuniu o elenco no vestiário, pediu silêncio, caminhou até o espelho e retirou cuidadosamente a carta de Miguel. Hoje jogamos por ele, disse com a voz trêmula, mas também por tudo o que ele representou, por cada criança que ainda sonha, mesmo quando o mundo diz que é tarde demais. Houve um momento de silêncio e então, um a um, os jogadores tocaram a carta antes de saírem. O estádio estava lotado. Famílias inteiras usavam camisas com o nome Miguel estampado nas costas. A torcida não era apenas um mar de cores, era um mar de emoção. No apito inicial, cada passe, cada chute parecia carregar uma lembrança. No segundo tempo, com o placar empatado, o capitão recebeu a bola, olhou para o céu e chutou. O gol saiu bonito, limpo, quase poético. Ele não comemorou com gritos. Apenas ajoelhou, apontou para o alto e deixou as lágrimas caírem. A torcida ficou em silêncio por alguns segundos e então começou a cantar o nome dele, o nome do menino. O estádio inteiro ecoava Miguel, Miguel, como uma prece coletiva. Quando o juiz apitou o fim do jogo, o time era campeão, mas ninguém pensava em taças. Todos sabiam que aquele troféu não era só do clube, era do menino que ensinou o que realmente significa vencer. Os pais de Miguel estavam nas arquibancadas. Choravam abraçados, com o mesmo sorriso sereno do filho. Quando o capitão se aproximou deles com o troféu nas mãos, entregou-o simbolicamente. Disse apenas, ele nunca deixou de jogar com a gente. Os anos passaram. Mas a história de Miguel nunca se apagou. No vestiário do clube, a carta ainda está lá, protegida por uma moldura simples de vidro. Os jogadores novos, que chegam sem conhecer o passado, logo descobrem. Sempre há alguém que conta a história, e quando o fazem, o ambiente se transforma. O silêncio toma conta, e por alguns instantes, o futebol volta a ser aquilo que sempre deveria ser: emoção, humanidade, amor. De tempos em tempos, o clube visita hospitais infantis, levam camisas, bolas, brinquedos e, principalmente, esperança.
Em cada uma dessas visitas, eles contam a história de um garoto que acreditava que o amor podia vencer o impossível. E quando perguntam quem foi esse menino, dizem apenas: foi alguém que jogou com o coração. A carta, agora amarelada pelo tempo, carrega marcas de dedos, lágrimas e fé. Dizem que em dias de jogo, alguns jogadores param diante dela e fazem uma oração silenciosa. Não pedem vitória, pedem força, coragem, propósito. E é impossível não sentir que Miguel, de alguma forma, ainda está ali, sorrindo entre eles, invisível, mas presente em cada batida do coração da torcida. E talvez seja isso que ele tenha deixado para o mundo. A lembrança de que os gestos mais simples podem atravessar o tempo e mudar vidas. Miguel não pediu nada para si. Pediu apenas que o amor nunca saísse de campo. E se você chegou até aqui, é porque, de algum jeito, essa história também te tocou. Então leve ela com você, compartilhe, espalhe, inspire. Porque enquanto houver alguém disposto a jogar com o coração, Miguel nunca deixará de vencer.